Por trás da economia que a gente vê todo dia, existe um acordo meio secreto que acaba ditando regras sobre poder, guerra e, claro, muito dinheiro. Hoje, a gente vai desvendar esse segredo, o sistema petrodólar. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça que parece desafiar toda a lógica da economia. Como é que o país mais endividado do mundo consegue ter, ao mesmo tempo, a moeda mais poderosa do planeta? A resposta para isso está num sistema que funciona de forma quase invisível. E para achar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, para um único dia, um anúncio na televisão que mudou, assim, absolutamente tudo. Foi com um único discurso que o presidente Richard Nixon basicamente rasgou a promessa que sustentava o sistema financeiro do mundo inteiro. Ele simplesmente cortou a ligação que o dólar tinha com o ouro. Com isso, ele estava admitindo uma coisa bem inconveniente. Os Estados Unidos tinham imprimido muito mais dinheiro do que as reservas de ouro deles podiam garantir. E isso, claro, criou um problema gigantesco, quase existencial, para o dólar americano. Pensa bem, se ele não está mais lastreado em ouro, o que sustenta essa moeda? Porque o resto do mundo continuaria aceitando um dinheiro que não tinha mais nada físico por trás. Só a palavra de um governo que tinha acabado de mudar as regras no meio do jogo. A solução não veio de um debate no Congresso ou de uma lei toda formal. Não. Ela foi construída no sigilo, bem longe das câmeras, em negociações que redesenharam completamente o mapa do poder global. Ali no comecinho dos anos 70, os Estados Unidos fizeram um acordo bem discreto com a Arábia Saudita, que era na prática a líder da OPEP. Esse arranjo se tornou um dos mais importantes e com mais consequências da história financeira moderna. O acordo era de uma simplicidade genial. O petróleo, a matéria-prima mais crucial do mundo, só poderia ser vendido em dólares. Ponto. E, em troca, os Estados Unidos garantiriam a segurança do regime saudita. Pronto. Estava selado um novo casamento, o da energia com a moeda americana. Esse acordo criou uma espécie de máquina. Uma máquina poderosa que se alimenta sozinha e que funciona com base em dois mecanismos centrais que mantêm o dólar lá no topo. A grande sacada desse sistema foi ter trocado o lastro em ouro por algo ainda mais essencial para a nossa vida, o petróleo. Petróleo não é só mais uma commodity, né? É o sangue que corre nas veias da economia moderna. Do trator que planta a nossa comida ao navio que transporta tudo, o nosso mundo simplesmente funciona à base de petróleo. E aqui está o primeiro mecanismo em ação. Se o petróleo é vendido em dólares, então países como Alemanha, Japão ou o próprio Brasil precisam ter dólares para comprar energia e manter suas economias girando. Isso cria uma demanda artificial constante que não dá para negociar pela moeda americana. Não importa o tamanho da dívida dos Estados Unidos ou as políticas que eles adotem. O segundo mecanismo é a chamada reciclagem. Os países que produzem petróleo acumulam uma montanha de dólares, muito mais do que eles conseguem gastar em casa. E o que eles fazem com todo esse dinheiro que sobra? Eles reciclam, ou seja, investem tudo de volta em ativos americanos. É um ciclo perfeito, sabe? Os dólares saem dos Estados Unidos para comprar petróleo e acabam voltando para financiar o governo e o mercado americano. Por décadas, esse sistema parecia ser a prova de balas. Mas ele enfrentou, sim, desafios diretos de alguns líderes que tentaram escapar dessa lógica. Um dos primeiros grandes desafios veio de Saddam Hussein. Quando ele começou a vender o petróleo do Iraque em euros, ele não estava só tentando fugir de sanções. Ele estava, na verdade, atacando a base do poder americano, mostrando para o mundo que talvez existisse uma alternativa. Muammar Gaddafi foi ainda mais longe. A ideia dele era criar uma moeda única para a África, lastreada em ouro, para negociar energia totalmente fora do sistema do dólar. Veja bem, ambos os líderes estavam ativamente ameaçando a estrutura financeira global e ambos acabaram sendo removidos do poder. Hoje, os desafios são diferentes, são mais estratégicos. A China, que é a maior importadora de petróleo do mundo, criou seu próprio Petro-Yuan. A Rússia, por causa das sanções, está se afastando cada vez mais do dólar. E a própria Arábia Saudita, que foi quem ajudou a criar o sistema, já começou a aceitar outras moedas. A erosão está acontecendo, devagar, mas está acontecendo. Agora, esse privilégio exorbitante, como alguns chamam, de controlar a moeda do mundo, tem um preço, e a conta não é dividida igualmente. Então, para quem esse sistema funciona de verdade? Bom, os grandes ganhadores são o setor financeiro e o governo dos Estados Unidos, que conseguem dinheiro barato e fácil. Os consumidores americanos também se beneficiam comprando produtos importados mais baratos. Mas existe um custo alto.
que é pago pelas nações em desenvolvimento e, ironicamente, pela própria indústria dos Estados Unidos. E aqui está o grande paradoxo da história. A demanda global gigante pelo dólar mantém a moeda supervalorizada. Para o americano comum, isso é ótimo, significa que as coisas de fora ficam mais baratas. Mas para a indústria do país é um desastre. Os produtos americanos ficam caros demais para competir lá fora. O resultado? Décadas e décadas de empregos industriais indo embora. No fim das contas, entender esse sistema oculto é como ter uma lente especial para enxergar a geopolítica de hoje. Ele revela uma outra camada de motivação, uma motivação financeira, por trás de eventos que, na superfície, parecem ser só sobre ideologia, segurança ou terrorismo. O mundo hoje está mudando numa velocidade impressionante. Aquela estrutura criada lá em 1974 está sendo testada por todos os lados. E isso nos deixa com a pergunta econômica talvez mais importante para as próximas décadas. O que é que vai substituir essa ordem? E como essa transição vai afetar a vida de todos nós?